Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Chuva forte e vento deixam estragos em algumas cidades da região. Aqui em Martinópolis, o telhado da Câmara Municipal foi levado pelo vento. Aqui em Prudente, a cobertura de 2 prédios de um conjunto habitacional que fica no bairro São João também veio abaixo. E você fica sabendo qual a previsão do tempo para amanhã. E na reta final da corrida ao Palácio dos Bandeirantes, os novos números da pesquisa Ibope mostram a preferência do eleitor. O Fronteira Notícias está começando. Olá, boa noite para você. Uma chuva forte caiu essa tarde em várias cidades aqui da região e em Martinópolis causou alguns estragos lá na cidade. O Matheus Tarifa está lá e conta pra gente o que aconteceu, né, Matheus? Boa noite para você. Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui em Martinópolis, a chuva caiu por volta das 2 da tarde e durou apenas entre 10 a 15 minutos. Pouco tempo, mas suficiente para causar vários estragos aqui na cidade. Segundo o coordenador regional da Defesa Civil, o Vitor Hugo Rocha, o forte vento que passou aqui pela cidade, algo em torno de 50 a 60 km por hora, levou todo o telhado da Câmara Municipal, como vocês podem ver nessas imagens feitas hoje à tarde pelo nosso repórter cinematográfico Beto Lopes. Nós entramos em contato com o presidente da Câmara, o Marcos Xavier, e ele disse, claro, que o prédio foi interditado pela Defesa Civil e que a Câmara procura um novo local para continuar os trabalhos a partir de amanhã. Neste momento, acabou de chegar aqui a empresa para tentar restabelecer a energia em todo esse quarteirão que ainda está sem energia desde essa forte chuva que caiu aqui em Martinópolis. Ainda segundo a Defesa Civil, pelo menos outros 9 imóveis aqui de Martinópolis sofreram com os fortes ventos e com a chuva. 5 árvores caíram e um carro ficou danificado. Mas a notícia boa, viu, Cíntia, é que ninguém se feriu, ficou realmente só nos danos materiais mesmo, viu? É com você. Obrigada, Matheus, pelas informações. Boa noite para você. E aqui em Prudente, alguns estragos também foram registrados por causa dessa chuva. Quem tem as informações para a gente é a Mariana Santos, que está aqui na cidade hoje. Olá, Mari, onde é que você está? Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo ao vivo aqui do bairro São João, em Presidente Prudente, e moradores daqueles predinhos ali ficaram bastante assustados durante a chuva de hoje à tarde. Inclusive, eles mandaram fotos para o nosso WhatsApp, mostrando que 2 dos 6 blocos do conjunto foram destelhados pela força do vento. Árvores também foram arrancadas do chão e a cobertura do terminal urbano aqui do bairro também ficou danificada. Por telefone, o climatologista Wagner Camarini disse que choveu pouco aqui na cidade, cerca de 5 milímetros durante 10 minutos. Mas o vento foi muito intenso, com rajadas aí de 50 quilômetros por hora. O climatologista disse ainda que chegou a chover granizo em pontos isolados aqui da cidade. É com você, Cíntia. Obrigada, Mari. Boa noite para você. Pois é, o Camarini disse ainda para a gente que o que está provocando esses temporais aqui na região é a junção, né, de altas temperaturas e a alta umidade. Hoje aqui em Prudente, por exemplo, a umidade ficou em 60% e a máxima variou entre 33 e 34 graus a temperatura. O resultado não poderia ser outro. A gente vai mostrar aqui para vocês algumas imagens do centro de Presidente Prudente. Olha só, essa tarde, céu totalmente encoberto, chuva intensa. Essas imagens foram feitas por volta das 4h30 da tarde. E agora a gente mostra o céu da cidade ao vivo. A temperatura está em torno de 30 graus. A chuva continua essa noite. Amanhã na cidade, máxima de 33 graus e podem ocorrer também pancadas rápidas de chuva. Chove ainda nessa quinta na região de forma isolada durante a tarde e também durante a noite. E a seguir tem o dia dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Agora as agendas dos candidatos que disputam a corrida ao Palácio dos Bandeirantes. João Dória, do PSDB, fez campanha no interior. Para percorrer mais de 1.000 quilômetros em um dia, João Dória viajou de avião. Em Marília, foi recebido por lideranças locais do PSDB. Com elas, seguiu em carreta até o centro, para um passeio pelo comércio. Apoiadores também o esperavam na segunda parada, Ribeirão Preto. O candidato conheceu o mercado público e seguiu para a vizinha Sertãozinho, cidade que é um dos polos nacionais
de indústrias do setor da cana-de-açúcar. A imprensa não pôde acompanhar o candidato na usina, mas antes ele falou dos planos para o setor se for eleito. Disse que vai incentivar a geração de energia limpa e renovável a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Eu serei embaixador dessa região junto a investidores internacionais para trazer investimento, principalmente da China, para o agronegócio de São Paulo. E o agronegócio no etanol é de muito interesse para os chineses. Eu estive lá o ano passado, percebi isso claramente. Aliás, o depoimento de bancos de investimentos e investidores foi muito claro. O dia de campanha pelo interior terminou em São José do Rio Preto, no fim da tarde, com visitas a um hospital e ao comércio local. O candidato Márcio França, do PSB, foi a Carapicuíba, na Grande São Paulo, e depois foi até o bairro da Liberdade, na capital. Márcio França começou o dia visitando o terminal rodoviário de Carapicuíba, na Grande São Paulo. A obra do governo do estado deve ficar pronta em abril do ano que vem. O governador que disputa a eleição anunciou que vai criar um bilhete de integração de ônibus válido para as 39 cidades da região metropolitana de São Paulo ainda este ano. E voltou a prometer que passageiros prejudicados por panes nos trens vão ser indenizados. Parou o trem, o passageiro vai ter direito a 5 bilhetes. Ele volta, pega 5 bilhetes que equivale a R$20. É a maneira que nós temos de reconhecer quando o serviço não está bem feito. O público ou privado não tem problema de ser, só que os dois têm que ser eficientes. Depois, como candidato, Márcio França pediu votos no calçadão central da cidade. O segundo compromisso de campanha de Márcio França foi neste hotel no bairro da Liberdade, na capital, onde teve um encontro com líderes sindicais. À noite, o candidato do PSB vai participar de um evento sobre moradia popular na zona norte da cidade. A agenda pública de Paulo Scaff, do MDB, aqui na capital, teve apenas um compromisso. Presidente licenciado do Senai, Paulo Scaff, esteve hoje na unidade do Brás. Ele já conhecia o espaço, mas foi apresentado aos setores de mecânica, elétrica e panificação. 45 alunos de 10 unidades diferentes foram convocados para acompanhar Scaff durante a visita. É o grupo que vai participar da Olimpíada do Conhecimento em Kazan, na Rússia, marcada para daqui um ano. A agenda do candidato foi num lugar fechado, mas o Senai que ele visitou fica na região central da capital, que tem muitos prédios ocupados por movimentos por moradia. E esse é um problema que não se restringe a essa área. Também é fundamental a reestruturação das favelas e fundamental a regularização fundiária, porque nós temos 1 milhão de moradias irregulares na região metropolitana de São Paulo. Esse conjunto de coisas vai fazer com que se possa infraestruturar, dar saneamento e ficar um outro ambiente de moradia para as pessoas aqui da região metropolitana de São Paulo. O candidato Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, fez campanha em Mauá, na Grande São Paulo. Debaixo de garoa, o candidato ao governo de São Paulo, Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, fez campanha no centro de Mauá, no ABC Paulista. Ele andou pelo calçadão e cumprimentou feirantes, comerciantes e eleitores. Costa e Silva estava acompanhado de apoiadores e cabos eleitorais. Ele distribuiu santinhos e conversou com policiais militares. E foi sobre segurança pública a proposta que Major Costa e Silva quis destacar para a região. Ele disse que pretende investir em tecnologia para que o atendimento policial seja mais rápido. Não só Mauá, mas todo o grande ABC carece também de um apoio maior em termos de segurança pública. Nós temos hoje altos índices de criminalidade na região e nosso objetivo é intensificar a atuação da polícia e a aplicação de novos sistemas informatizados, sistema de monitoramento, para garantir o policiamento mais adequado para a população e garantir a segurança desse povo que sai todo dia para trabalhar e fica à mercê da criminalidade. À noite, o candidato participa de uma reunião com a equipe de campanha aqui em Mauá. O professor Cláudio Fernando, do PMN, fez campanha no litoral do estado. O candidato do PMN chegou a Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá, logo depois do almoço. Professor Cláudio caminhou pelas ruas do comércio popular e pediu votos diretamente aos eleitores. Também passou pelo chamado camelódromo e bateu papo com um grupo de aposentados numa praça. O candidato prometeu estender a isenção de IPVA a proprietários de veículos com 10 anos de uso. Atualmente, são isentos os donos de carro com mais de 20 anos de fabricação. No próximo bloco, a gente traz mais uma pesquisa que mostra os números da corrida ao governo do estado.
O Ibope divulgou agora há pouco a 5ª rodada da pesquisa de intenção de votos para o governo do estado. A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança na pesquisa é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Os números apontam uma disputa acirrada com Dória e Scaff tecnicamente empatados na margem de erro. João Dória, do PSDB, aparecia com 20% das intenções de voto, depois 21%, passou para 23%, para 22%, agora está com 24%. Na margem, vai de 22% a 26%. Paulo Scaff, do MDB, somava 18% na primeira pesquisa, foi para 22%, depois para 24%, manteve na pesquisa seguinte e agora tem 21%, com a margem de erro entre 19% e 23%, e está tecnicamente empatado com João Dória. Márcio França, do PSB, tinha 5%, foi para 8%, depois 9%, chegou a 12% e agora soma 14%, de 12% a 16% com a margem de erro. Luiz Marinho, do PT, somou 4% na primeira pesquisa, depois 5%, foi para 8%, oscilou para 6% e agora está com 8%. Com a margem, fica entre 6% e 10%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, aparecia com 3%, depois 2%, manteve os 2%, foi para 4%. Nesta pesquisa, soma 3%, tem entre 1% e 5%, considerando a margem de erro. Professora Elisete, do PSOL, somava 2%, oscilou para 1%, depois 2% novamente, manteve o número, agora tem 1%. Na margem, vai de 0% a 3% e está tecnicamente empatada com Major Costa e Silva. Rodrigo Tavares, do PRTB, professor Cláudio Fernando, do PMN, Marcelo Cândido, do PDT, mantiveram 1 ponto em todas as pesquisas. Com a margem, todos variam entre 0% e 3%. Rogério Schecker, do Novo, não pontuou na primeira pesquisa. Foi a 1%. Manteve nas demais, de 0% a 3% na margem de erro. Brancos e nulos somavam 29%, 24%, depois 17%, 18% e agora 14%. Não souberam ou não responderam eram 15%, 13%, 11%, 7% e agora totalizam 11%. Toninho Ferreira, do PSTU, e Lilian Miranda, do PCO, não pontuaram. O Ibope também divulgou a pesquisa de votos válidos. O critério é o mesmo do Tribunal Superior Eleitoral, que desconsidera os votos brancos e nulos. João Dória, do PSDB, tem 32% dos votos válidos. Paulo Scaff, do MDB, aparece com 28%. Márcio França, do PSB, tem 18%. Luiz Marinho, do PT, está com 11%. Major Costa e Silva, do DC, tem 4%. Professora Elisete, do PSOL, e Rogério Schecker, do Novo, estão empatados com 2%. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN e Rodrigo Tavares, do PRTB, têm 1% cada. Toninho Ferreira, do PSTU, e Lilian Miranda, do PCO, não pontuaram. A pesquisa Ibope também trouxe o índice de rejeição dos candidatos. Vamos ver. Na pesquisa de 20 de agosto, 35% dos entrevistados disseram que não votariam em João Dória, do PSDB. Depois foram 31%, 32%, 33% e agora 29%. 14% não votariam em Luiz Marinho, do PT. Nas duas pesquisas seguintes foram 19%, depois 18% e agora são 20%. 23% não votariam em Paulo Scaff, do MDB. 16% na pesquisa seguinte, depois 20%, 19% e agora 18%. A rejeição a Márcio França, do PSB, se manteve em 11% nas 4 pesquisas anteriores. Agora esse índice é de 10%. 25% não souberam ou não responderam nas 2 primeiras pesquisas. Depois 22%. O índice voltou para 25% e agora 23%. Na primeira pesquisa, 4% poderiam votar em qualquer um. Nas 2 pesquisas seguintes, esse número foi para 6%. Depois 5% e agora 7%. O Ibope simulou vários cenários de segundo turno. Vamos ver os números se a eleição fosse entre João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB.
João Dória teria 38%, com a margem de erro entre 36% e 40%. Na simulação, Márcio França aparece com 34%. Na margem de erro, fica entre 32% e 36%. Brancos e nulos, 20%. Não sabem ou não responderam, 8%. O Ibope também simulou o cenário de segundo turno entre João Dória e Paulo Scaff. Vamos aos números. Paulo Scaff, do MDB, aparece com 37% das intenções de votos. Com a margem de erro, fica entre 35% e 39%. João Dória, do PSDB, aparece com 36% e fica entre 34% e 38% na margem de erro. Brancos e nulos são 20%. Não souberam ou não responderam, 7%. O Ibope também simulou uma possível disputa entre Paulo Scaff e Márcio França. Paulo Scaff ficaria com 40%. Com margem de erro, tem entre 38% e 42%. Márcio França aparece com 30%, entre 28% e 32% na margem de erro. Brancos e nulos somariam 21%. Não sabem ou não responderam, 9%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 97 municípios entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. A pesquisa está registrada no TRE. E o Fronteira Notícias termina aqui, só lembrando que o Jornal Nacional começa hoje mais cedo, às 7:50. E logo depois de Segundo Sol, tem as quartas de final da Libertadores entre Palmeiras e Colo-Colo. Uma ótima noite para você e até amanhã. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.